Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao canal Mensagem com a Calma. Eu sou Jaciara Salles. Esse é o último sábado do mês de novembro. O próximo sábado já é o mês de dezembro. Eu fiz o convite para alguns amigos meus para gravarem vídeos falando sobre o Natal, sobre essa data tão importante para mim, particularmente. Eu amo esse mês de dezembro. Mas que eu queria que eles falassem sobre o Natal, mas que a gente não esqueça do aniversariante, que é Jesus. E aí o primeiro vídeo é da minha grande amiga Vera, que eu tenho um carinho muito especial. Ela gravou um vídeo que ela vai fazer uma pergunta muito especial para todos nós. Quando e como Jesus nasceu para você? Essa pergunta foi feita para algumas pessoas muito importantes na época de Jesus. Em vários momentos. E trouxe muita reflexão, porque eu acho que Jesus nasceu para mim em diversos momentos da minha vida, sabe? Momentos especiais. E eu fiquei me perguntando, né, quando Jesus nasceu para mim. Jesus nasceu para mim em momentos felizes com a minha família, com a minha mãe. Jesus nasceu para mim no nascimento dos meus filhos. Jesus nasceu para mim em momentos importantes com meus amigos. Jesus nasceu para mim quando meus filhos nasceram. Jesus nasceu e nasce para mim no trabalho voluntário que eu faço em vários e vários momentos. E essa é uma pergunta que deixa a gente emocionada, né? Me deixou muito emocionada e eu tô emocionada aqui, porque é uma pergunta muito forte. Então eu quero perguntar para você em que momento Jesus nasceu para você. Se faça essa pergunta, se sentir à vontade de responder aqui, responda, se não, reflita sobre essa pergunta. Que possamos ter um mês de reflexão. Que possamos refletir nesta pergunta, que a gente possa nos dar a oportunidade de Jesus renascer dentro de nós todos os dias e quantas vezes forem necessitadas, Ele renascer dentro de nós. Vera, minha amiga, mais uma vez gratidão por esse vídeo incrível, emocionante, fiquei muito emocionada, estou emocionada. Um lindo e abençoado final de semana para todos nós. Tchau, tchau. Olá, mais uma vez eu fui convidada pela nossa amiga Jaciara Salles para falar sobre o Natal, né? Essa festa linda. Mas antes eu gostaria de trazer uma mensagem. Eu acho ela tão bonita, nos faz refletir tanto, né? Certa vez perguntaram a Pedro quando e como Jesus havia nascido para ele. E ele então respondeu: Jesus nasceu no pátio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o negava. Foi nesse instante que a minha consciência acordou para a verdadeira vida. Também foi perguntado a Paulo de Tarso quando e como Jesus havia nascido para ele. E ele respondeu: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvida pela imensa luz que me deixou cego, pude então ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar o mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? E que como fez, né? Perguntaram também a Tomé. E ele respondeu: Jesus nasceu naquele dia inesquecível, quando ele me pediu para tocar as suas chagas. E me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido
das suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntaram também a Lázaro. E ele respondeu: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou meu túmulo, e disse: Lázaro, levanta. Neste momento, compreendi finalmente que ele era a ressurreição e a vida. Perguntaram a Judas. Ele disse: Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. E compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Ele trocou a fidelidade por algumas moedas, lembra? Traição. E perguntaram para Bezerra de Menezes. E ele respondeu: Jesus nasceu no dia quando eu descia as escadas da Federação Espírita e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que eu percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. Aí perguntaram, sabe para quem? Para Maria de Nazaré. Que linda! A mãe de Jesus. E ela respondeu, sabe o quê? Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram foco de luzes guiando os pastores e suas ovelhas. Foi quando eu segurei meus braços. Pela primeira vez, e senti se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino de Deus. Menino de Deus. Que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei do amor. E agora, vamos perguntar para nós mesmos. Quando foi que Jesus nasceu em você? E como? Sinceramente, tenho tentado. Tenho tentado segurar firme nas mãos de Jesus e caminhar seu caminho. Eu tento. Mas tem momentos que eu me distraio e cometo erros. E você? Você já se deu conta de como esse Jesus já nasceu em você? É bom pensar sobre isso. Caso ainda não tenha nascido, que procuremos fazer com que ele nasça.
Porque sem isso, nunca entenderemos o sentido do Natal. Mas o que faz eu entender e saber quando e como Jesus nasceu em nós, quando estamos falando de Natal? Será que a gente consegue separar Jesus, Natal, Papai Noel? Porque fala assim, quando Jesus nasceu, a gente já liga isso ao Natal, né? 25 de dezembro, tá? Mas será que Jesus não pode nascer em nós todos os dias, quando acordamos, durante o dia? Pode, né? Pode ser. Agora, a festa de Papai Noel é dia 25 de dezembro, que se comemora, né? Aliás, a gente anda tão preocupado aí com tantas coisas na vida, né? Essa situação em que nós vivemos ultimamente, né? De insegurança, de incertezas, né? Eu acho que muito chefe de família, muita mãe, diante de tantas tribulações, né? E que se não fosse o comércio começar a anunciar o Natal, talvez passasse em branco. Né? E as crianças? Para elas, que sentido tem o Natal? Diante da sua inocência, né? E da nossa responsabilidade, claro, né? Que a gente vive enfeitando a nossa casa, tudo é Natal, verde, vermelho, laços, pinheiros, cheio de pacotes de presentes, né? Se a gente não trouxer o aniversariante de fato, Natal tem significado. Mas como você vai explicar para a criança isso? Na sua inocência, a criança acha que Natal tudo tem a ver com o Papai Noel. Coitado do Papai Noel, né? Afinal de contas, ele é só um velhinho barbudo, né? Barbinha branca, gordo. Dizem que ele entra pelo chaminé, eu acho difícil. E ele traz um saco de presente, né? Aí ele deixa lá na varanda. Aí os pais falam, quando dá meia-noite, olha, Papai Noel passou. Vamos ver o que ele trouxe. Então, na manhã do dia seguinte, né? Que, aliás, é o dia do Natal. Né? Ver o que ele trouxe, né? Se foi o presente que a criança pediu, de fato, né? Aí vai depender do bolso do pai, né? Do 13º. Mas o Papai Noel, ele não tem culpa de nada disso. Ele nada mais é que esse velhinho, gordinho, barbudinho, simpático, que fica horas e mais horas sentado naquele trono, tirando fotografia com tudo quanto é criança que aparece lá para ele. Mas ele traz a alegria, o perfume do Natal, que as crianças tanto esperam. Não é culpa do Papai Noel, não é culpa de Jesus, não é culpa de ninguém. É o Natal, é só o Natal. Como você vai fazer para separar isso? Aí é com você. Tenta ver quando que Jesus nasceu em seu coração. E tenta passar isso para o teu filho.
para a tua família. E perguntar para eles também. Na inocência da criança, talvez ela não saiba responder. Mas fazer o quê? Enquanto isso, é Natal, é Natal, lá, 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 lá. E eu quero desejar a todos um feliz Natal. Uma noite de Natal cheia de muita paz. Se der tempo, faz uma prece aí e ofereça a Papai Noel. Jesus! Corta. Tchau. Até a próxima.